Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo de número 7, irmãos, ao versículo de número 25. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de paste de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Qual tal será a parte dos que ficaram com a bagagem? Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel,
até ao dia de hoje. Amém, irmãos? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Queria simplesmente trazer algumas lições preliminares para nós nessa noite, diante daquilo que nosso irmão Jobson leu. E aí eu queria nortear a minha fala a partir dessa frase: não despreze quem está sem força para prosseguir. Vamos juntos? Não despreze quem está sem força para prosseguir. Essa leitura que acabamos de fazer com o nosso irmão Jobson, ela teria menos verdades para nós extrairmos, sobre restituição e tantas outras verdades. Mas eu queria simplesmente tomar 3 verdades e fundi-la em uma apenas no final. Mas antes, a título de informações bem preliminares, a leitura que nós acabamos de efetuar com o nosso diácono, simplesmente ela trata a partir de um pano de fundo da cidade de Ziklag, que era saqueada pelos amalequitas, e Davi, consultor ao Senhor, disse: vou eu buscar aquilo que nós perdemos. E o Senhor, usando o profeta, disse: vai, porque eu sou contigo. Mas eu quero aqui tomar como verdade que deve ser aplicada para mim e para a tua vida, a necessidade de nós olharmos com as pessoas como nós gostaríamos de ser olhado, com um olhar de misericórdia. Se existe um povo que eu digo que tem um coração muito duro para perdoar, é crente. E nós somos resistentes ao perdão. Eu já vi uma determinada frase que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. E em dado momento eu diria que não seria uma inverdade dizer que em dado momento nós deixamos de abraçar aqueles que estão fracos na fé. Eu não estou dizendo que nós devemos ser coniventes com a iniquidade, com o delito de ninguém, muito menos com o nosso. Entretanto, eu quero dizer a vocês que a gente tem que olhar e olhar como o Senhor olhou para Jerusalém, mesmo andando de forma errônea. Ele olhou com um olhar de misericórdia, olhou para aquela multidão com um olhar de misericórdia. O Senhor nos ensina na parábola do bom samaritano, que o samaritano olhou para aquele caído e olhou com um olhar de misericórdia, adverso ao olhar do levita, do sacerdote, ambos religiosos. E não existe um povo com coração mais endurecido do que o religioso. Portanto, o Senhor nos chama nessa noite a não vivermos uma perspectiva, uma visão, uma cosmovisão religiosa, mas uma visão de um santo. Porque o santo entende que é tão caído quanto aquele que já está caído. O indivíduo santo, ele se coloca na posição tão incapaz, tão com aquele que não tem capacidade de prosseguir mais. Porque ele entende que se ele está caminhando, não é ele, mas é a graça de Deus na vida dele. Se ele está fazendo alguma coisa, não é ele, mas é a misericórdia na vida dele. Se ele tem um ministério, se ele tem um talento, se ele tem uma bênção, é Deus que de fato efetua essa bênção em sua vida. E Davi nos ensina isso, meus amados. Amém? E aí eu queria ver com vocês que em certos momentos não temos forças para prosseguir. Vamos a ter o verso 9 e o 10, diz: então Davi partiu, ele 600 homens com ele, e estavam, então Davi partiu, ele e os 600 homens que com eles estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessom, onde os retardatários ficaram. Davi e os 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 homens ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Bessom, de tão cansados que estavam. Eu quero focar a vocês, primeiramente, a quantidade de pessoas que saíram com Davi. Nem todas as pessoas que saem, nem todas as pessoas que largam, eles chegam. Uma das frases mais impactantes da minha vida, em 4 anos que fiquei no seminário, foi do pastor Willam.
da Presbiteriana de Campina Grande, nos ensinando de uma das verdades que eu já repliquei por N vezes a vocês. Ele dizia: o importante não é largar bem, o importante é enxergar bem. Eu, Jobson, ignorava com vocês quando a gente faz um mutirão nessa igreja, e eu não diria que é mutirão, Samuel, porque são as mesmas pessoas. O termo mutirão envolve uma multidão, né? E em dado momento eu me questiono, só que muitas das vezes, uns chegam, uns largam, mas não chegam. E nós, em dado momento, por estarmos caminhando, e em dado momento já chegamos em algum ponto, a gente ignora quem não chegou, a gente murmura por quem não chegou. Não é verdade? Mas esse texto nos ensina que Davi, ele largou com 600. E quando chegou lá no ribeiro, um lugar de divisão, sempre tem os divisores de água. E aí diz o texto que os retardatários ficaram, 400 continuaram, porque 200 ficaram para trás. Diz o texto: estavam cansados, ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro, de tão cansados que estavam. Diga comigo: de tão cansados que estavam. Será assim, em dado momento, nós andamos 1 milha, 1 quilômetro, dezenas de metros de quilômetros, mas em dado momento a gente se fica acabrunhado, que nós não damos um passo. Tem momento que nós estamos para enfrentar um leão, mas muitas vezes um mosquito nos abate. Aí nunca ignore aquela pessoa que diz assim: ah, fulano de tal está depressivo, e ali você vai ridicularizar. Não, tem momento que a gente está para a gente enfrentar um gigante. Mas em dado momento nós estamos como esses retardatários. Nós ficamos para trás. Porque em dado momento, meus amados, nós, no lugar de olharmos o que nós já conquistamos, o que nós já prosseguimos, o que nós já caminhamos, nós simplesmente ficamos embriagados, nós ficamos cegos pelo que ainda falta caminhar. E esses homens, esses 20 homens, ficaram para trás porque lhe faltaram forças. Talvez alguém não veio para a igreja hoje porque lhe faltou força. E eu e você, em dado momento, e esses crentes, cadê eles? Cadê os desviados da igreja? Não é isso? Cadê fulano? Ó, a bênção está restrita aos que vieram hoje. Isso não deveria ser. Deveria eu e você me condoer por aquele que não veio. Deveria eu me condoer pela Sumé que ainda está em conversa, que não foi convertida. Mas hoje eu estou à mesa do rei, eu estou ao símbolo da ceia do Senhor, estou agregados aos selados, aos salvos, mas não estou com nenhuma sensibilidade com aquele que está caminhando para o inferno. Simplesmente eu estou caminhando para o céu, para o alvo, mas não tem nenhuma sensibilidade para aquele que não está caminhando. É semelhante. Esses 400 tiveram força, mas também não reconheceram por que tiveram força. A força deles não estava neles. Davi entendeu que a força do prosseguir estava no Senhor. Isso é entender o que é graça. A graça nos faz desmerecer de qualquer mérito que de fato nós não temos, e atribui: se eu sou salvo, se estou caminhando para o céu, que haverei de morar no céu. Mas é unicamente essa graça que nos sustenta. Se tivemos refeições hoje, se dormimos, foi essa graça. E muitos momentos nós não olhamos para as pessoas com um olhar de graça, nós olhamos com um olhar de petulância, de julgamento, de condenação. Nós muitas vezes ficamos ovacionando com a queda de alguém.
E não pode ser por aí. O salvo não pode ter essa perspectiva. Amém, amados? E aí lembre-se que em dado momento não temos força para prosseguir. E diz simplesmente o texto que largaram 600. Porém, ficaram para trás 200. Só 400 conseguiram voltar com os despojos, voltar com triunfo. E aí eu quero sintetizar, eu quero pragmatizar mais isso e dizer a vocês: nunca esqueça, não é o fato de se largar, há de chegar. Ah, pastor, quer dizer que nem todos vão chegarão. Tem dado momento que a gente vai, como eu disse a vocês, fraquejar. Mas é aí onde nós haveremos de entender que é a graça que nos levanta, é a misericórdia, a causa de nós não sermos consumidos. E a igreja tem que compreender que ela é salva pela graça, pela misericórdia, pela bondade, e no céu nós vamos precisar, e eternamente, por essa bondade. A bondade deve nos perseguir até na eternidade. A misericórdia haverá de entrar nos portais eternos, e por séculos e séculos haveremos de entender que é unicamente a graça e a misericórdia. Amém, amados? Caminhando aqui, outra verdade que eu quero tomar como princípio fundamental nesta noite, é que devemos cuidar dos caídos, até mesmo se for adversário. Davi nos ensina outra verdade peculiar, tremenda, onde ele diz assim: olha, encontraram no campo um homem egípcio e trouxeram Davi, deram-lhe pão, deram-lhe água para beber, deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de uva, e ele comeu, e assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não havia colocado nem pão e nem havia bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: eu sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou até aqui, porque me adoeci. Há 3 dias nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá, e ao lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. O que é que esse homem está dizendo? Eu botei fogo na casa de vocês. Eu sou egípcio, eu sou pagão, eu sou filho de Belial, eu sou incrédulo, eu não sou da nação eleita. Mas analise bem uma coisa, que ele era egípcio, mesmo ele egípcio, estando sendo doente e faminto. Diga comigo, doente e faminto. E quantas pessoas estão na caminhada ficando para trás, doente e faminto? Mas diz a narrativa bíblica que a esses egípcios eles deram pão, água. Interessante que não é por acaso, não, eles deram figos, passas, não, eles deram primeiramente o que? Pão e água, a essência, o fundamento, o alimento sólido, o prato principal. Depois veio as iguarias, depois veio o acompanhamento, mas a necessidade primária é pão. Diga comigo, pão e água. Tem faminto, tem doente, tem caído que precisa de pão, e eu e você tem pão para dar esse povo. Tem egípcios caídos aí na trajetória de Jobson, de Josivaldo, de Carol, de Edmilson, de Marlene, de Zé Maria. Qual é o egípcio que está caído? Que eu não tenho a sensibilidade de dizer: eu vou erguer esse caído. E aí eles deram pão, deram água, depois deram figo, deram passas. E por 3 dias e 3 noites, esse homem não havia comido nada. E aí por que ficou para trás? Porque aquele homem já não era útil para o seu Senhor. E quantas pessoas têm os outros como objeto, como um copo descartável, como um produto. Quantas igrejas olham para as vidas e não enxergam eles como sendo a imagem de Deus?
Você já entendeu o termo imago Dei, a ideia de eu enxergar, mesmo no ímpio, a imagem de Deus. Eu não posso olhar vocês como produto, como simplesmente um recurso financeiro. São vidas que precisam ser amadas, cuidadas, acolhidas. E não só a igreja, mas a igreja olhar para o mundo e enxergar o imago Dei, a imagem de Deus neles. São egípcios, doentes, famintos, sedentos, porém caídos. E aí diz o texto que aquele servo, aquele escravo disse: o meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci. Quantos têm abandonado os doentes? E eu jamais, na condição de pastor, quero ter tal ação, mas quero ter a responsabilidade de os caídos. Eu estou aqui para oferecer o pão, seja esse pão espiritual, seja esse pão físico, seja essa mão de estender e dizer: vamos nos erguer, vamos nos ajudar, vamos caminhar uns com os outros, lembrando da total dependência que temos do Senhor. Por fim, amados, e eu quero tornar como evidente a vocês também, que devemos também atribuir a força de prosseguir a Deus. Entre tantas verdades que a gente viu aqui, mas essa é crucial. Você vai ver que Davi, ele atribuiu a capacidade de prosseguir a Deus. E a gente tem que ter essa mesma mentalidade. A mentalidade, como eu disse e reitero e torno a dizer, não podemos em nenhum momento entendermos que há força em nós, porque a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí de fato somos fortes. A fortaleza do crente está justamente em entender que ele é fraco, mas que o Deus no qual ele crê é o Deus que dá força. Ontem eu estava em Santa Luzia e dizia, louvando a Deus pelo triunfo que Deus deu a Damasco lá, eu disse: olha, vamos fazer um mutirão amanhã, uma obra que é em torno de 700 mil reais, para sonhar na ampliação dessa igreja, na casa pastoral no primeiro andar, outra estrutura lá em cima, sonhar com tudo isso. E eu dizia: quanto é que nós temos? Nada, simplesmente entendo que Deus é a provisão. Se o sonho não é meu, mas é dele, ele traz à existência aquilo que não existe. Eu digo aqui a você: não há em você força, não há em você capacidade, não há em você mérito, não há em nós nada que de fato traga a atenção de Deus. Mas quando Deus olha para mim, para você, Deus enxerga em mim e você a obra perfeita de Cristo. O que nos faz digno de adentrarmos a este santuário, a este templo e chegarmos à mesa do Senhor, a não ser a graça. Davi entendeu que não foi o pulso, que não foi o peso da sua espada, não foi a habilidade bélica, mas ele entendeu que foi a graça de Deus na vida dele. Você quer prosseguir? Você quer chegar lá? Diga amém. Só haverá de chegar aqueles que entendem que por si só não tem capacidade, força para prosseguir, mas Deus haverá de um ato de graça nos fazer receber a bandeira do triunfo, a bandeira da vitória. Davi nos ensina isso, meus amados. Vamos nos ater aos versos 21, quando ele diz: então Davi se aproximou dos 200, de tão cansados que estavam, e não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besson. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que tinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Diga: Davi se aproximou deles. Eles foram ao encontro de Davi, mas Davi foi ao encontro deles. De qual? Dos caídos, dos retardatários, dos cansados, dos fracos. E quando chegou, disse: ô fraco, ô desviado, ô crente de meia tigela. Foi assim que ele usou? Não, ele disse que ele os saudou de forma cordial. Aprenda com Davi nesta noite.
Já observou quando está um crente fraco na fé, a gente nem a paz do Senhor dá a eles, né? Não é verdade ou não? O desviado, o encapetado, o filho de Belial. Meu amado, eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo o Senhor não passando mão em pecado de seu ninguém, mas acolhendo o caído e tratando de forma cordial, levantando o caído, levantando o ferido, levantando o faminto, levantando o sedento. É isso que Deus nos ensina nessa noite. É isso que eu quero ser, um pastor que estou disposto a ir ao encontro do caído. Davi simplesmente não esperou o povo chegar, mas ele também deu a disposição. Ele está vindo, mas eu vou ao encontro deles. E diz o texto que ele os saudou de forma cordial. Ele não passou na cara que eles ficaram para trás, mas o saudou cordial. Diz a narrativa: então todos os perversos, os malignos, em outras traduções, os filhos de Belial, entre os homens que tinham ido com Davi, os que tinham ido, os santarrão da história, semelhante àquele filho que ficou em casa e ignorou porque o pai fez uma festa para o pródigo. E aqui os filhos de Belial, que foram com Davi, os valentes, os que se acham que são guerreiros. Diz o texto que eles disseram a Davi: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Ó, não vamos dar uma prata, não vamos dar uma moeda, não vamos dar uma pataca a vocês. Vocês são covardes, vocês são fracos, vocês ficaram para trás. Mas um homem de Deus, Davi era um homem sujeito a quedas como eu e você, mas Davi tinha uma sensibilidade do Espírito de Deus na sua vida. E diz o texto: e cada um leve a sua mulher, os seus filhos, vão embora. Só vão ficar simplesmente com mulher e com os filhos. Agora despojo não, triunfo não. Leve simplesmente filho e mulher. Agora o resto é da gente, porque somos valentes. Porém, adversidade, porém, contrariedade, porém, ele diz de forma contrária ao pensamento daqueles caras. E Davi diz: porém, meus irmãos, não faça isso com que o Senhor nos deu. Ele entendeu: como a gente vai fazer isso com o que o Senhor nos deu? Quem foi que deu? Quem foi que deu? De quem era o despojo? Não é dos valentes. Os despojos veio do Senhor. Sabe por que você de fato hoje está na igreja? Sabe por que até hoje você está de pé? Sabe por que você é o que você é? É a graça. É isso que Paulo diz: não eu, mas Deus em mim. Não eu opero, mas a graça de Deus em mim. Sabe por que eu estou pregando hoje? É a graça. Sabe por que você vai cear? É a graça, é a misericórdia. E é isso que a gente tem que embutir em nossa mente. Só que em dado momento nós temos pensamentos semelhantes aos filhos de Belial. Nós temos pensamentos dizendo: você, os despojos é da gente. Aí Davi disse: não, os despojos não são os nossos. Foi Deus que nos deu. Diga: foi Deus. Foi Deus que nos deu. Deus nos deu o casamento, a vida. Deus nos deu o emprego, Deus nos deu o dinheiro, Deus nos deu o carro, Deus nos deu tudo que temos ou somos, é a graça. É isso que você tem que entender, é isso que você tem que perceber a dimensão. Meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. Quem lhes daria ouvido a isso? Porque a mesma parte que cabos que foram à batalha será também a mesma parte que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Repita comigo: receberão partes iguais. Era um homem justo. Era um homem que entendia que os que ficaram para trás foram tão indignos quanto os que foram à frente. Diga comigo: isso é graça, isso é misericórdia. E o sêmen, a essência do cristianismo está aí.
é entender que nós não somos nada. A igreja não é melhor que o mundo. O que nos diferencia do mundo é a graça. Mas a gente tem que olhar para o mundo caído com compaixão. Estão indo para o inferno e nós não estamos sensibilizados. Estão conduzindo à destruição e nós não estamos gemendo por eles. E é isso, meu amado, que esse texto nos ensina. O quanto precisamos entender que somos incapazes e indignos diante de Deus. Por fim, trago como aplicação primária em nossas vidas. Reconheça que unicamente em Deus temos forças para prosseguir, a fim de alcançarmos triunfo. E tais triunfos devemos compartilharmos também com aqueles que faltaram forças para prosseguir. Não eu, mas Deus em mim. Não a mim, mas a Ele. Honra, glória para todo sempre. Você pode aplaudir o que merece glória. Você pode verdadeiramente pedir ao Senhor: Senhor, me faz entender que és Tu na minha vida. Será se nós nos assemelhamos mais à perspectiva de Davi ou dos filhos de Belial? Será se nós nos enquadramos mais com aqueles que tinham a perspectiva de que quem era retardatário que não tinha direito a nada? Que direito tenho eu? O direito que eu tenho é um direito conquistado na cruz do Calvário. O que me torna mais crente, mais santo, não é de fato mérito meu, é o mérito de Cristo. A igreja não pode abrir mão disso, da exclusividade dos méritos de Cristo. Senhor, nesse momento tão crucial deste culto, em que de forma pública queremos fazer confissão, queremos reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa insignificância, a nossa natureza que muitas vezes insiste em achar que temos alguma coisa e que somos alguma coisa. Mas não nós, Senhor, mas é Tu em nós. Tu usaste Davi para nos ensinar nesta noite que não era a bondade de Davi, não era a força de Davi, não era a sapiência, não era a inteligência, não era as estratégias bélicas de Davi, mas era a unção do Teu Espírito na vida daquele homem. E a unção só vem sobre aqueles que reconhecem que são incapazes. A unção só vem daqueles que se esvaziam no seu eu, do seu ego, da sua miserabilidade, entende o quanto é insignificante. Quer dizer, Senhor, que eu não tenho nenhum mérito, nenhuma coisa que de fato torne eu digno de mim mesmo para ser crente, para ser pastor, para ser um ministro. Eu quero entender que eu sou um servo e quero viver como um servo. Senhor, perdoa as nossas vidas, nos faz verdadeiramente muito mais parecido contigo, em nome de Jesus. Ainda de pé.